Bom dia, querido irmão, querida irmã. Sou o Padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte. Seja bem-vindo ao nosso 8º passo do programa de Vida Nova da Pastoral da Sobriedade, no qual nós vamos professar a fé. Rezemos 3 vezes. Senhor, professo que creio na Santíssima Trindade e peço a ajuda da Igreja com a intercessão de todos os santos. Instrui-me da Tua Palavra. Senhor, professo que creio na Santíssima Trindade e peço a ajuda da Igreja com a intercessão de todos os santos. Instrui-me da Tua Palavra. Senhor, professo que creio na Santíssima Trindade e peço a ajuda da Igreja com a intercessão de todos os santos. Instrui-me na Tua Palavra. A palavra deste dia é Marcos, capítulo 16, versículo 15 a 18. Marcos, capítulo 16, versículo 15 a 18. Então disse-lhes Jesus: Vão pelo mundo inteiro e anunciem a boa notícia para toda a humanidade. Quem acreditar e for batizado será salvo, quem não acreditar será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que acreditarem são esses: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. Quando colocarem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, nós estamos vivenciando os 12 passos do nosso programa de Vida Nova proposto pela Pastoral da Sobriedade. Nós admitimos as nossas dependências, confiamos que Deus pode nos libertar dos nossos vícios, entregamos nossa vida nas mãos do Senhor, arrependemos dos nossos pecados, confessamos os nossos pecados, renascemos para a vida nova que Deus nos dá, sobretudo pela graça do batismo. Semana passada nós procuramos reparar os danos, os males que nós causamos, uma vez que estávamos escravizados pelo vício, pelo pecado. Então todo o mal que nós fizemos, nós procuramos reparar os males, os prejuízos financeiros e morais que provocamos à nossa família e aos nossos amigos. E hoje nós estamos sendo convidados por Deus a professar a fé. E para nos iluminar nessa reflexão está este texto belíssimo de Marcos, capítulo 16, versículo 15 a 18. Apenas uma curiosidade exegética. Este texto ele é um acréscimo ao Evangelho de Marcos. Por quê? O Evangelho de Marcos originalmente termina no versículo 8. Do versículo 9 em diante, só aparece em manuscritos posteriores, datados do século II para frente, e se trata de um resuminho, uma espécie de resuminho dos relatos das aparições de Jesus, as manifestações de Jesus ressuscitado que aparecem nos outros evangelhos, Dos outros evangelhos. E esse texto, na verdade, ele está inspirado no envio, vamos dizer assim, no envio missionário que Jesus faz lá no Evangelho de Mateus. Ide pelo mundo todo, pregai o Evangelho e batizai. E batizai. E nesta questão do batismo está a profissão de fé. Por quê? O que é o batismo, meu querido irmão, minha querida irmã? O batismo, além de ser uma ação sacramental através do qual nós somos mergulhados na vida divina, somos adotados como filhos e filhas de Deus e nos tornamos membros da Igreja. Então, ao nos tornarmos membros da Igreja, nós assumimos o compromisso de professar a fé em Deus. Nós acreditamos em Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, na Santíssima Trindade. Deus que é Pai, Criador, Filho, Salvador e Espírito Santificador. E professamos a fé em Deus na Santa Igreja Católica. Ou seja, a Santa Igreja é o lugar, é a comunidade fraterna, é a comunidade dos irmãos que professa a fé em Deus, Por isso, querido irmão, a profissão de fé não é uma coisa isolada, sozinha, como o mundo protestante trouxe, que a fé é algo individual que vincula você a Deus. É claro que a fé é uma atitude pessoal, claro que é, mas a Igreja Católica sempre afirmou, inclusive inspirada na própria Sagrada Escritura, que além de ser um ato pessoal, é um ato que se vivencia em comunidade. Por quê? Porque foi uma comunidade que te transmitiu a fé. A fé não caiu no seu coração e na sua vida do céu, não.
Teve um pregador, teve um padre, teve um catequista, teve seu pai, sua mãe que te falou de Jesus, e eles são a igreja. Então a fé em Cristo, a fé em Deus, para você, lhe chegou através da igreja. Chegou até você por causa da igreja, por meio da igreja, né? Então a fé é um ato pessoal, mas ao mesmo tempo uma vivência comunitária, pois a convivência com os irmãos e irmãs fortalece a nossa fé, Então, inspirado nisso, dito isso, querido irmão, o nosso texto vai nos afirmar, então, Jesus enviando os discípulos pelo mundo para batizar, né? Ou seja, para tornar toda a humanidade discípulos e discípulas de Jesus. E além disso, aqueles que acreditarem realizarão sinais, expulsarão demônios em nome de Jesus, ou seja, todo o mal presente no mundo haverá de ser expulso pela ação pastoral e evangelizadora dos discípulos e discípulas de Jesus. Falarão novas línguas, e aqui não se trata somente do fenômeno carismático da glossolalia, mas se trata também de falar uma nova linguagem para poder transmitir o dom da fé. Na Idade Média, Santo Antônio, nos seus sermões, fala que o dom de línguas é sobretudo o dom do amor, pois o amor se faz compreender em todas as línguas, a caridade. Então, mais do que nunca, nós precisamos adaptar a nossa linguagem para transmitir a mesma fé, aquilo que nós acreditamos. Adaptar, aprender novas línguas para transmitir o dom da fé, né? Depois, aqueles sinais de se, por exemplo, pegarem cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. Ou seja, que tudo aquilo que o mundo de mal tentar fazer contra o discípulo haverá de ser superior, haverá de ser vencedor, né? Então a gente não tem que se iludir, né? O mundo não é cristão, o mundo não apregou a valores cristãos, né? É claro que no mundo há coisas positivas, há sinais, vamos dizer assim, sinais dos tempos, situações das quais nós precisamos discernir que Deus nos fala através das realidades do mundo, mas a rigor os valores que a sociedade prega são valores que não se coadunam com a fé cristã. Então é necessário ter esse discernimento também, né? Colocar as mãos sobre os doentes e curar, ou seja, a pastoral da saúde, ou seja, o cuidado para com os enfermos, porque Jesus teve esse cuidado para com as pessoas doentes. Jesus agia para com os doentes, com muito amor e carinho, né? Vale ressaltar que na época de Jesus, o doente era considerado impuro, era um pecador. Ele estava doente porque Deus o estava castigando por algum pecado. Era a mentalidade da época. Essa mentalidade foi superada por Jesus. Jesus, ao curar o enfermo, está mostrando que Deus está do lado do enfermo. O enfermo não é um castigado de Deus, mas é um preferido de Deus para uma ação pastoral, de caridade, de cuidado, né? Então, assim nós professamos a fé. É assim que nós professamos a fé. Então, nós professamos a fé pertencendo a uma comunidade, vivendo o nosso batismo. Então, descobrindo uma nova linguagem para falar de Jesus, agindo pastoralmente para com aqueles que mais sofrem, sofrendo as resistências do mundo que é contrário à palavra de Deus, e assim vai, né? E assim nós vamos caminhando e assim nós vamos vivendo. Então, nós somos chamados, queridos irmãos, a professar a nossa fé. Nós somos chamados a crer em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, vivendo na comunidade cristã, dando testemunho, participando da comunidade cristã, participando da vida sacramental, participando da vida litúrgica, participando da vida de piedade e, sobretudo, participando da pastoral que tem a missão de cuidar, de evangelizar as pessoas. Então, que você possa ler mais uma vez esse texto. Esse texto, na verdade, é um discurso de Jesus, então você vai fazer a leitura orante, você vai reservar meia hora do seu dia, colocar uma música instrumental de fundo que lhe ajude a concentrar, invocar o Divino Espírito Santo que inspirou a palavra de Deus para nós, ler 1, 2, 3 vezes pausadamente o texto, prestar atenção naquela palavra que mais te chama atenção, por que esta palavra te chama atenção, refletir sobre ela, o que ela tem a ver com a sua vida. A partir dessa palavra você vai rezar, você vai conversar com Deus, elaborar a sua oração, e depois você vai assumir um gesto concreto para poder praticar esta palavra, tá certo? E depois de ter feito isso, você vai compartilhar com seus irmãos do grupo de autoajuda a seguinte questão:
como é para você professar a fé na Santíssima Trindade. Como é para você professar a fé na Santíssima Trindade. Boa partilha para você, querido irmão, querida irmã, e boa vivência deste 8º passo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Sobriedade e paz, só por hoje, graças a Deus.